Módulo básico: administração, secretariado, comércio. Programa 30: Finanças e Controladoria. O negócio é avançar sempre e chegar longe, cuidando para utilizar os recursos da melhor forma e aumentar a velocidade de acordo com a necessidade. Já sabe do que eu tô falando, né? Não é sobre o motor e muito menos sobre o sistema de injeção. É sobre isso aqui, ó, o módulo de controle. Uma peça que pouca gente conhece e que nem existe há tanto tempo assim, mas desde que passou a fazer parte dos carros, faz uma senhora diferença. Eu tô aqui com o Luiz Fraga, proprietário da oficina. Luiz, me conta o que é esse tal de módulo de controle? Módulo de controle é essa peça eletrônica aqui. Tá. E ela recebe informações dos sensores, processa essas informações e fornece ao motor a menor quantidade de combustível suficiente para que o motor realize o trabalho dele. Quais são as vantagens de um carro que tem essa peça? A principal vantagem é a poluição. A segunda vantagem é a economia, que é uma consequência disso. Como se fosse um microcomputador, assim. Na realidade, é um microcomputador, só que é um microcomputador dedicado ao carro, com um software dedicado ao carro. Tá. Então, ele pega as informações do acelerador, as informações da quantidade de ar que está entrando, as informações da queima em si, depois que já foi queimado, analisa isso e projeta para o futuro. Quer dizer, quanto que a pessoa vai precisar gastar no próximo milissegundo. O futuro é bem... Nossa, é um futuro bem próximo, né? E me conta, como é que eram os carros antigamente sem essa peça? Antigamente a gente tinha diversos sistemas. Um sistema só para gasolina e um sistema só para diesel. No caso do gasolina, era um carburador. Só que o carburador, ele simplesmente dosava a quantidade máxima de combustível e não a mínima. Então, se você tivesse um carro trabalhando um pouco mais frio do que ele estaria trabalhando na temperatura normal dele, você tinha que puxar aquela alavanquinha do afogador. Não sei se você lembra. Lembro, não é do teu tempo? Não, eu lembro. Então, aí depois que o carro aquecia, você tinha que voltar ao afogador. Se você não voltasse, o carro ficava com excesso. E hoje em dia é fundamental ter essa peça no carro. Nenhum carro sai sem essa peça. 100%. Hoje em dia não dá para atender os estándares atuais de poluição se não tiver o controlador eletrônico. Luiz, assim como o carro tem o controller, que é essa peça, quem é o controller aqui da oficina? Bom, o controller master sou eu. Nós temos um controle no estoque, nós temos um controle na contabilidade, nós temos um controle de entrega. Por exemplo, um carro vai entrar, ele tem uma data de saída. Imagine que você tem, traçando um paralelo aí para a parte de administração, isso aqui seria o controller. Então, tipo do estoquista, por exemplo. Meu funcionário vai lá, pede uma peça, ele marca direitinho e traz a peça de volta. Nem mais, nem menos. É exatamente o que precisa usar. Então tem que ter um controller no carro e um controller na oficina também. Exatamente. E um controller em casa para cuidar do orçamento também. É o que a esposa faz, né? Não é exagero nenhum falar que uma empresa, uma família ou até mesmo você podem contar com as vantagens de um componente como esse. O melhor carro não é aquele que anda muito e bebe pouco? Então, um orçamento é a mesma coisa. Por isso é que hoje em dia o controller, o cara que cuida da contabilidade administrativa das empresas, ganhou um dos papéis principais em toda essa história. Ele cuida para que todo mundo da empresa ande dentro do orçamento. E se não andar, ele vai verificar o porquê. Daqui a pouco você vai entender melhor o trabalho desse profissional. Fique de olho, porque é uma boa oportunidade de carreira. Vamos lá, gente, pô! Pô, Jorge, tô com fome, vamos parar pra almoçar. Tudo bem, mineiro, vai, vamos almoçar. Mas, ó, a gente tem que escolher direito esse lugar, hein? Não pode ser caro. Vocês estão vendo, né? Além de eu fazer a reportagem, eu tenho que ser o controller aqui da equipe. Não posso deixar o orçamento estourar. Vamos lá, gente? Tudo pronto? Então vamos nessa. Obrigada. A cada dia que eu saio para fazer uma reportagem, a produtora me entrega o dinheiro para as despesas com alimentação, combustível e o que mais for preciso.
Agora, imagina se ao invés de abastecer a van, a gente parece num boliche para se divertir. Ou se de uma hora para outra a gente decidisse almoçar no restaurante mais caro da cidade, ao invés de comer naquele quilo gostoso, honesto e baratinho. Não ia ter reportagem, nem eu, emprego. Para que isso não aconteça nas empresas é que existe o controller. Eu tô aqui com o seu Iracélio. Seu Iracélio, o que faz um controller? O controller, ele faz uma coordenação das atividades dentro de uma empresa. Mas então, se eu for abrir uma empresa e contratar o senhor como controller da minha empresa, o que é que o senhor vai fazer? Discutir com você se todas as coisas ideais que você projetou realmente tem base. E se não tiver base, falar para você, olha, aqui eu acho que não vai acontecer. Vamos supor, você vai fazer um comércio. Então, no comércio, existe já um padrão. Quanto que você vai ter de margem em cima de um produto? 30%, 40%, 50%? E eu já vou perguntar para você, quanto que você vai gastar em aluguel, em água, luz, telefone, empregados? Porque aqueles 30% que você vai ganhar em cima do produto, tem que cobrir esse custo, senão você fala assim, não comece porque você vai ter prejuízo. O trabalho do controller está diretamente ligado à contabilidade administrativa da empresa? Está, sempre está. A área financeira, contábil e comercial, os três têm que andar juntos. Quando existe um orçamento para produzir um produto, colocar no mercado, houve uma formação de preço que a gente chama. A contabilidade, ela faz o quê? Ela vai demonstrar se aquela previsão ou se aquelas condições foram realmente efetivadas ou não. E apontar aonde existe a falha. Tem que integrar os dados de toda a área de vendas, de compra, tributos, comercial e administrativo. Então, ela tem que municiar todas as pessoas que estão dentro da empresa com os dados corretos de quanto foi vendido, qual a quantidade, quais os valores e quais os custos, para que não haja uma base de dados diferente em cada área, porque senão o gerente financeiro tem uma base, o controle tem outra, a produção tem outra e ninguém vai se entender. E com quais outras áreas dentro de uma empresa o controller tem contato diretamente? Todas elas. Se ele não tiver a visão completa, global da empresa, ele não consegue fazer a coordenação das atividades dessa empresa. Então, o trabalho do controller no dia a dia é também estar em contato com todas as áreas da empresa para saber o que está acontecendo. Chão de fábrica, administração, contabilidade, se tiver um gerente financeiro também, o gerente de vendas. Ele tem que estar com uma visão global da empresa como um todo. Então, se eu for abrir uma empresa hoje, eu preciso de um controller, de uma pessoa que faça esse tipo de serviço? Depende do tamanho da empresa. Nem toda empresa comporta um controlador assim. Quando não existe essa figura dentro da empresa, o gestor, que é o dono da empresa, ele tem que fazer isso. Se ele não tem condições para gerenciar todas as áreas da empresa, ele tem que contratar terceiros para olhar sobre isso, para ele não cair no problema do prejuízo. Qual é o objetivo final do controller dentro de uma empresa? Que a empresa tenha o resultado que ela projetou. Ele tem que monitorar que as ações da empresa, em todas as suas etapas, toda etapa de qualquer produto, tenha aquela eficiência, ou na matéria-prima, ou na mão de obra, ou no equipamento, ou na venda, ou na administração, para obter aquele resultado projetado. Porque atrás disso tem um investidor. Quem pôs dinheiro naquela empresa espera que aquele capital volte. Senão ele põe na caderneta de poupança, fica quieto e vai passear. Percebeu a importância do profissional da controladoria em uma empresa? Tá aqui a sua verba, a sua. Aliás, é uma ótima profissão, porque a sua, eu nunca tinha pensado nisso. E a sua, Reinaldo? Aliás, você tá me devendo uma nota fiscal, tá? Eu preciso prestar conta lá na emissora. Podemos ir pra emissora, miúdo? Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.
Música